Estão acordados mesmo ou não? Tá. Sim? Sim. Pronto. Então, obrigado de novo. Vou falar sobre o Workflow Foundation. Quem aqui já mexe alguma coisa com qualquer versão do Workflow Foundation? Só para ter uma ideia. Ok, bom, ainda bem. Portanto, essa apresentação que eu preparei é uma introdução. A ideia era apresentar um tema novo que não tínhamos falado até agora. Já falamos de WCF, já falamos de WPF, falamos sobre várias coisas. Esse tema, por acaso, passou. Achei que era uma oportunidade interessante. Então, meu nome é Caio, vocês acham que a maioria já me conhece, nem que seja pelos e-mails. Eu sou o gajo que manda os e-mails todos e chateia para vocês virem cá. Sou uma das pessoas que faz parte aqui da organização da comunidade Ponto. Trabalho com desenvolvimento de software, lavo, passo, cozinho, programa, essas coisas todas. Respira. Pode continuar. Pronto. Programa de programa, vai lá. Mais coisas. O que eu preparei foi uma introdução para quem nunca viu, quem já viu, quem já trabalhou com versões anteriores. Vai perceber as novidades todas. Ah, ok, já vi que mudou completamente aquilo que eu estou acostumado a trabalhar. Quem nunca viu, acho que vai ter uma ideia interessante. O meu objetivo é que vocês, no final da apresentação, consigam tomar uma decisão. Ok, quero investigar mais sobre isso, isso é uma coisa que eu me interesso e acho que vale a pena estudar mais e vou querer usar isso nos meus projetos. Ou, ok, já entendi, isso é interessante, mas não serve para mim, vou procurar outra alternativa, vou para o N7 Buzz, vou para outra coisa. Ok? Interrompam, perguntem à vontade. Ok? Falem mal, falem bem. Mas falem. Tem alguns slides, depois de fazer uma série de demonstrações uma atrás da outra e podem fazer perguntas como quiserem. Então, Workflow Foundation é um conjunto de bibliotecas que nós temos único, unificado para Workflow.net. Portanto, tudo que é Workflow na plataforma.net hoje utiliza o Workflow Foundation. Ele foi criado para que nós pudéssemos implementar Workflows de forma declarativa nas nossas aplicações, em projetos web, em projetos WPF, projetos console, serviços, qualquer tipo de projeto nosso.net. E ele é usado também depois em produtos da Microsoft. O SharePoint utiliza, o Vistop utiliza, o próprio TFS utiliza. Os produtos todos que a Microsoft tem, cada vez mais, acho que o CRM, aqueles produtos todos da linha Dynamics também utilizam esse tipo de workflow. Portanto, é algo que está integrado com os produtos todos da Microsoft. Uma pergunta que todo mundo faz, a primeira pergunta é, mas, ok, WF, os outros todos têm 3 letras, esse tem só 2, essa é fácil de responder, vocês já devem saber disso. Né? Se calhar é por causa daquela marca registrada ali, provavelmente, eu desconfio que Por causa do wrestling. Por causa do wrestling. É outra marca? Pronto, mas foi mesmo por causa do wrestling. Esse aí não se chateava. É mesmo? Do wrestling. Pronto. Estava lá. Depois, o princípio, tudo que nós conseguimos fazer com o Workflow, nós conseguimos fazer em código, vocês têm feito com código esse tempo todo, certo? A ideia do Workflow é conseguirmos criar pacotinhos, componentes isolados e independentes uns dos outros e conseguimos depois encaixar as peças umas nas outras. Também é o que nós queremos fazer com as classes todas que desenvolvemos, mas se calhar nem sempre fazemos. E aqui, talvez, né, se tivermos também algum bocado de atenção, isso não faz milagres, mas a estrutura, se nós aprendemos a API, aprendemos a utilizar aquilo, força você a tentar isolar as coisas. As atividades se comunicam de uma forma muito particular, então você acaba construindo, se você quiser, definir blocos muito específicos e esses blocos serem mesmo independentes e você conseguir reaproveitar isso em outros workflows. Então, tudo que nós fazemos hoje em dia tem workflows envolvidos. Né? Nós fazemos uma aplicação, essa aplicação tem uma série de workflows pequeninos ali introduzidos no meio. Eu não preciso fazer uma aplicação em Workflow Foundation, eu vou fazer uma aplicação ASP.NET e algumas partes são workflows que eu vou executar quando chegar aquele momento. Faço uma aplicação WPF, mesma coisa. Né? Eu tenho uma aplicação WPF que faz uma série de coisas e uma delas é fazer o processamento do ficheiro, que tem uma série de cálculos lá com umas fórmulas muito amaradas e complicadas. Se calhar essa parte da importação do ficheiro eu vou meter no workflow. O resto tudo fica tudo em código normal. Essa parte, se fizer sentido, se for mais fácil para entender, eu vou passar essa parte para o workflow. O resto continua como código. Certo? Então, olhando mais ou menos para esse texto de código, um texto de código super simples, mesmo DemoWare, né? Esse código tem 3 passos assim importantes, certo? Tem uma parte que ele pega as informações que ele precisa para trabalhar, né?
com as informações que ele tem para trabalhar. Ele faz o processamento, faz os cálculos, faz o que é preciso fazer naquela rotina e depois faz uma finalização que poderia ser enviar alertas, enviar e-mails, gravar alguma coisa numa base de dados, enfim. Tem 3 passos assim diferentes. Esse código até não está muito mal. Naquilo que nós temos visto por aí, pelo menos, isso aqui seria um método com 1500 linhas, né? E que uma parte lá de cima seria a parte, né, de obter os dados, a outra parte, ou seja, né, ainda tem 3 métodos que estamos funcionando. Mas pronto, é mais ou menos para mostrar uma estrutura de um programa normal, certo? Que vocês fazem no dia a dia. Isso no Workflow Foundation ficaria mais ou menos assim, poderia ficar mais ou menos assim. À primeira vista, acham que fica mais fácil? Acham que fica mais simples de compreender? É algo que vocês conseguem olhar e conseguem saber, eu já sei o que está acontecendo ali, já sei o que ele está fazendo? Sim, não? Divididos. Vou fazer outra pergunta. É algo que o vosso chefe consegue entender? Aí já estamos a falar diferente. Né? Então, a questão do workflow às vezes não é só aquilo que nós gostamos, se nós preferimos. Muitas pessoas preferem, não, eu gosto muito de código. E eu entendo com o meu código. Mesmo daqui a 6 meses. Né? Cara, eu desde já vejo novidades quando eu vou ver. No primeiro trabalho, nós, todos os fóruns, eu era bem das fóruns, todos os fóruns tínhamos que fazer isto numa ferramenta gráfica. Já está. Documentação. Está documentado. Só aí que fazemos um plano de trabalho. É verdade, é verdade. E as pessoas conseguem olhar, conseguem até ir para a produção, abrir o workflow de produção e ver, não, ok, é mesmo isso que está. Né? E depois tem a brilhante ideia de alterar em produção. E isso acontece e existem ferramentas mesmo para incentivar isso. Já vamos ver. É uma coisa que tem que se pensar. Já ficando claro. É preciso controlar a versão mesmo. Pronto, é preciso tomar precauções. Mas é uma ideia interessante, há controvérsia, mas é uma ideia interessante de você deixar outras pessoas alterarem o workflow. Você criar uma série de atividades base e depois, olha, está aqui atividades, montem aí as peças como vocês acharem melhor. Né? Analistas funcionais, pessoas que não são assim, não têm bastante experiência com programação, tem bastante lógica e tal, pronto. É discutível. Tem lógica, não são funcionais. Ou foram programadores? Pode dar certo. Vamos lá ver. Vai ter oportunidade de falar mal daqui a pouquinho. Mas a verdade é essa. Já está documentado, como o Sérgio falou, e tem a vantagem do próprio Workflow Foundation, ele já permite ele botão direito, gravar como imagem, ele já tira um print daquilo, já vai para o Word se você quiser, né? nem é preciso fazer muita coisa. E esse seria um exemplo. Esse Workflow poderia ser feito de outras maneiras diferentes, né? Isso é só para ilustrar. Mas não é tudo maravilha. Né? Não é a solução dos problemas todos. Um workflow também pode ficar todo maravilha, certo? Ou seja, nada impede, né? Não há ninguém que protege você de você mesmo. Não é verdade? Né? Cuidado. Um workflow desse não resolve também o problema e o vosso chefe também não vai conseguir entender. Vai achar que você trabalhou com ele, mas não vai entender nada, certo? Ok. Então, rapidamente, como é que nós estamos em termos de workflow, né? A primeira versão saiu com o .NET 3 e nós depois tivemos aqui uma versão 1.0, né? Eles chamam de Workflow 3, mas é uma mentira. Né? Eles não quiseram criar confusão com a versão do .NET, então nós tínhamos uma primeira versão ali. Atualizaram aquilo, a versão 3.5 foi a versão que introduziu a maior quantidade de funcionalidades ali. Fizeram mais uma atualização, só correções de bugs, não teve nada assim significativo nessa versão. E depois lançaram a versão 4, que é essa versão que eu vou falar hoje. E a versão 4? É completamente diferente das outras todas, não tem nada a ver. Né? Ou seja, voltamos a ter uma versão 1.0 mais uma vez. Ou seja, a forma de fazer workflows na versão 4 não é da mesma forma, não se aproveita. Eu consigo executar na mesma os workflows antigos, mas a forma de desenvolver é de outra forma, as atividades são outras. Quem nunca usou workflow na versão 3. nas outras? Ainda bem. Né? Com sorte não vão precisar, vamos começar na 4 e pronto. Tá tudo certo. Tudo bem? Rapidamente, só a preocupação que eu tenho que ter. Quero usar o workflow, tem que ter no mínimo o XP Service Pack 2. É só... Daí pra frente é fácil. Né? A parte do servidor é mais ou menos fácil. É mais ou menos atual.
Windows XP Service Pack 3, muitas empresas têm problemas com isso, fazem aplicação em WPF. Quando chega na hora de executar o workflow, não tem esse Service Pack, grandes empresas não podem instalar, vocês conhecem a história. Ok? Então, só lembrar, Service Pack 2. Quatro já não cobre. Esses são os projetos que nós temos no Visual Studio, né? Rapidamente. Esse projeto aqui, de cima, é o projeto que serve para vocês desenharem mesmo aquelas formas, ou seja, quando nós desenhamos o workflow, cada uma daquelas formas é um controle WPF, aquilo é um user control. E nós podemos desenhar aqui como quisermos, com figuras, com triângulos, nós podemos desenhar as nossas atividades e elas aparecem como nós quisermos, né? Escrever texto, tudo. Esse projeto aqui é o projeto que vocês mais vão usar, que é uma DLL cheia de workflows lá dentro, né? Então, tipicamente você tem um projeto ASP.NET e depois tem um projeto ao lado desse tipo aqui com os vossos workflows. Ou tem uma aplicação WPF e um outro desse aqui com os vossos workflows. É a class library de workflows, certo? Aliás, não tem quase nada diferente de uma class library, a não ser umas referências a mais ali. Okay? Nada, é só para facilitar a vida. Isso aqui é um serviço em forma, ou melhor, ao contrário, é um workflow em forma de serviço. É uma forma de você pegar os seus workflows e expor em forma de serviço, colocar endpoints, e quando alguém bater naquela porta e falar assim, olha, quero executar esse método, para a pessoa que está aqui fora é um método, lá dentro começa lá um workflow a funcionar. Dispara um outro método, começa um outro workflow a funcionar. Quem tá de fora acha que é um serviço WCF normalíssimo, lá por dentro é um workflow, vocês é que sabem disso. Certo? Está tudo integrado muito bem com o WCF. E, por último, é essa aqui que nós vamos brincar bastante durante essa apresentação, que é a aplicação console normal que executa workflows, é mesmo para facilitar, para fazer testes. Né? Quero executar um workflow e ver o que acontece. Console contra write line, conseguir ver o que está acontecendo lá dentro. Certo? Pergunta até agora, vai lá. Estão muito quietos. Não? Tudo bem? Consegue entender alguma coisa com esse sotaque esquisito? Sim? Então, então, rapidamente aqui só para brincarmos um bocadinho. Vou criar um projeto novo. Está aqui o workflow, né? Já tinha visto. Vou criar desse consola, né? Que é o que nós vamos criar bastante aqui. O que ele vai criar para nós? Assim que ele criar, né? Vai ser um ficheiro para o próprio workflow. É uma aplicação console, portanto tem um program, tem um main, tem tudo aquilo que uma aplicação console normal tem. E depois tem lá o nosso tal do workflow, que no fundo é um ficheiro XAML. Ele está a guardar mesmo todos os passos que nós fazemos, tudo aquilo que nós desenhamos visualmente ali. Está virado. Não é Silverlight, é XAML. Né? São mesmo tags específicas que descrevem o workflow. E nós não precisamos saber, diferente do Silverlight, diferente do WPF, não é algo que nós precisamos decorar, nós vamos precisar mexer de vez em quando ali, porque às vezes eles perdem um bocado, você apaga um controle, ele apaga do ecrã, mas não apaga do XML. Portanto, às vezes você tem que ir lá no XML só para apagar uma coisa que ele esqueceu de apagar. Ou mudar o nome do namespace, ou uma coisa assim. Posso abrir isso no pleno? Fazer um workflow com teste. Então, aqui no programa, a única coisa que tem é uma chamada para uma classe chamada Workflow Invoker. Vocês conseguem ver aí atrás? E diz, olha, executa-me esse workflow aqui, por favor. Ele vai executar, quando terminar, a aplicação termina também. Simples assim, ok? Já vou falar um bocadinho mais sobre essa classe e outras que existem. No workflow, estou aqui mais ou menos como se fosse o desenho de uma aplicação WPF, né? Arrastar controles para cá, certo? Os controles aqui são ligeiramente diferentes, são os controles que eu posso arrastar para o workflow. E aqui, tem aquilo que nós estamos mais ou menos acostumados, ifs. Só uma coisa, a classe que tu estás a chamar é com base no nome do ficheiro? Ou... Não é com o nome do ficheiro, é baseado no, ou seja... Está dentro do XAML, do ficheiro XAML? Dentro do ficheiro XAML, que carreguei no XAML e nas propriedades aqui, Sim. tem aqui um nome, né? Okay. Esse nome é o nome da faz classe. com que ele gere uma classe, né? E é essa classe que você está chamando. Se eu chamar aqui de Caio, né? Ele agora vai ter que criar uma classe chamada Caio, e eu lá no programa, quando for compilar,
Já dá erro. já tá, vai reclamar. É, Tem que mudar aqui para o try. Certo? Já. Não, acho que recupera ali, vai lá. Então, voltando aqui. Temos coisas, então, tudo que é estrutura de lógica de programação, certo? Estrutura de repetição, ifs, condições, laços. Isso é mesmo paralelo, as atividades é que tem que estar preparadas para serem paralelas. Né? Ele não faz as coisas ficarem em paralelo, ele é capaz de executar as coisas em paralelo. Se a sua atividade permitir isso, vai ser executado em paralelo. Se não, ele executa no mesmo, mas em sério. Então, vamos começar aqui com o Alô Mundo, né, clássico. Eu tenho uma atividade aqui chamada WriteLine, fantástica. E aqui, nessa WriteLine, eu posso colocar alguns parâmetros. E a primeira coisa, cadê o Henry? Não está aqui o Henry. Pronto. Nem ele quis ver essa verdade. Informe uma expressão do VB. Né? Mas isso era um projeto C#, não foi quando eu criei? Pois foi. É mesmo assim. Quando fizeram o Workflow 4, só o compilador do VB conseguia gerar as coisas todas em tempo de execução, e eles lançaram com o VB, com a promessa de que talvez corrijam isso. Por um lado, depois de você usar isso aqui... Isso é um erro. Faz aquilo dele. É Corrigir não, vai lá, adicionar, né, a possibilidade de fazer esse chave. Por outro lado, depois de vocês começarem a utilizar isso, o VB não incomoda muito. Não incomoda muito porque, por outro lado, colocar ponto e vírgulas aqui nessas caixinhas aqui e tudo, não dá muito jeito. Né? Para algumas coisas o VB aqui dá jeito. Para códigos assim, já maiores, criar objetos e preencher os objetos todos, aí a sintaxe já é própria do VB, já é um bocado mais esquisito para quem não está acostumado. Mas se calhar nesses casos também mais vale abstrair isso por uma atividade à parte. Pode ser. Às vezes você quer só preencher um objeto. Você chamou uma atividade, a atividade fez uma série de trabalhos e devolveu um objeto X. E você quer só pegar 3 ou 4 propriedades, meter um outro objeto para devolver para quem chamou a sua atividade. E ali você quer só fazer isso igual a isso. E aí você faz a instanciação do objeto naquele momento. Né? Ao invés de fazer uma nova atividade só para aquilo. E aí nesse caso a sintaxe já tinha. Aqui é uma expressão VB, o que significa que eu começo, por exemplo, isso é uma string. Olá, endpoint, WF, e já começa a ter erros de compilação, a dizer assim, não fechou as aspas, mesmo como o VB faz. Né? E tá lá, e já tem aqui o meu primeiro workflow a funcionar. Né? Espetacular. E já escreve tudo. Então, basicamente a experiência é mais ou menos essa, é nós arrastarmos as atividades para cá, na ordem que nós queremos mais ou menos, né? Depois nós podemos mudar essa ordem, as atividades podem ser executadas depois por outros fatores externos, alguns eventos e tudo mais, mas basicamente esse é o nosso ambiente, nós juntamos as atividades e ligamos umas às outras. Então, vou aqui adicionar mais uma atividade dessa do WriteLine para escrever agora bom dia, e já não está a funcionar, né? já não gosto, já estragaram a demo, tem que terminar. Isso aqui, assim como o WPF, não sei se vocês estão acostumados com o WPF, é preciso, algumas atividades só podem ter um controle lá dentro. Né? Outras atividades podem ter uma coleção. Então, essa atividade individual, esse meu container aqui só consegue ter um. E já está ocupado. Né? Não posso usar. O que eu preciso fazer é colocar um controle, assim como nós fazemos no WPF, colocamos um grid, e depois dentro do grid colocamos coisas todas, aqui é igual. Né? Então, eu vou tirar isso aqui temporariamente, e vou colocar um outro controle, que é aqui, por exemplo, chamado sequence, que é um dos controles que vocês vão usar bastante. E essa sequence, como o nome diz, executa as coisas em sequência. E ele é um controle que permite ter vários controles lá dentro. Ou seja, é uma atividade que tem uma coleção de atividades lá dentro. Eu posso voltar a colocar aqui, e agora sim, já posso ter mais atividades lá dentro. E já está. Okay? Nada de especial. Ele vai executar na sequência que eu coloquei, portanto ele respeita aquela ordem de cima para baixo, como se fosse um programa, certo? Com 2 console com WriteLines. Até agora, esse trabalho todo para fazer 2 console WriteLines ainda
não valeu a pena, é verdade, mas calma, né? É só para... Mas este fecheiro percebe. Como? Mas este fecheiro Esse já percebe. percebe. Isso continua valendo, é verdade. Certo? Tudo bem? Nós vamos ver algumas outras atividades agora nas próximas demos. Tem uma atividade, por exemplo, chamada delay. O que será que o delay faz? Né? Faz uma pausa, portanto, a ideia é sempre a mesma, vamos lá nas propriedades. Tem aqui a duração. Essa duração da pausa eu tenho que colocar no formato do time span, portanto, eu quero, por exemplo, 5 segundos. Né? E agora, já sei que ele tem que fazer uma pausa entre uma coisa e outra. Está lá, espera e continua. É arrastar as atividades e organizar. Perguntas? Não? Esse foi só muito rapidamente. Vou continuar aqui com os slides. Uma das funcionalidades do WPF, da WF, é poder fazer é poder utilizar o controle que o Visual Studio também utiliza. Ou seja, aquele ambiente todo onde nós desenhamos o workflow é um controle da WPF que está disponível que nós podemos usar nas aplicações que nós desenvolvemos. Então, essa é aquela parte que nós estávamos a falar, que estava a falar com o Paulo, que é de incentivar as pessoas a poderem alterar os workflows dentro da própria aplicação. Então eu posso criar uma aplicação com lá 20, 30 workflows e lá dentro ter um ecrã em que o utilizador consegue abrir os workflows e consegue alterá-los por ali. Certo? Isso aqui que vocês viram é um ficheiro XML. Né? Se eu vier aqui pedir para ver o código, ele vai reclamar assim, falar assim, eu não vou deixar você ver o código com ele aberto ali, senão vai dar confusão, tá bem, então fecha, mas me mostra o código. Né? Isso aqui é mesmo um ficheiro XML. E eu posso ter esse ficheiro fora do meu projeto, eu posso ter esse ficheiro numa pasta da rede, posso ter esse ficheiro num sítio qualquer, que eu possa buscar e em tempo de execução correr o workflow. Certo? O workflow é tudo definido aqui. O que significa que eu posso ter uma pasta lá no meu servidor, com todos os ficheiros XML, e depois tem uma aplicação web em que o utilizador vai lá e corre o workflow que ele quer na hora que ele quer, e se quiser, edita esse workflow, altera o workflow ou constrói novos workflows. Certo? Perceberam a ideia? Sim? Em condições normais, isso há de ser complexo, há de chamar coisas externas, é precisar de algo não sei do quê, ou bem que é simples, aparece tudo aí, mas o mais normal é ver código, com uma quantidade de luz razoável, que não há que haver aí, mas na prática, diria eu, não é? Mais que não é, precisa de um conjunto de infraestrutura que só porque não funciona. Sim. É verdade? Ou... É assim, essa parte aqui não é que ser chata aqui, certo? Aqui são só as atividades declaradas, olha, é para usar essa atividade, essa nessa sequência. Se eu fosse usar código, eu ia usar um outro tipo de atividade, vamos ver já que é uma atividade só com código. E depois, eu aqui dentro só ia dizer uma referência para essa atividade, para dizer, olha, executa aquela atividade que tem código C# lá dentro. Certo? Então, na prática, o que você poderia fazer numa situação dessa era fazer uma série de atividades genéricas, que sirva para mais ou menos aquilo que o utilizador vai precisar, e ele conseguir pelo menos montar aquilo. Então você fala, olha, essa atividade consegue importar os ficheiros daquele departamento, essa outra consegue calcular o IVA não sei do que, e o utilizador consegue ligar as peças e fazer uma coisa ou outra. Ou pelo menos alterar uma fórmula, alterar parâmetros, né, e ele mesmo. Mas a atividade do modelo vai ser fornecida. Pode ser uma DLL. Dentro de uma DLL eu posso ter N atividades. Né? Cada atividade é um ficheiro XML, né, ou um ficheiro CS. Cada atividade não é uma classe. Tudo bem? Então, voltando aqui, a ideia é essa, é nós podemos ter dentro de uma aplicação um editor de workflows, sem precisar do Visual Studio na máquina nem nada disso. Alguém aqui usa o TFS? O TFS e o TFS Build tem mesmo isso. Quando vocês montam um workflow para build, é mesmo esse motor que está sendo usado ali para montar mesmo a build. Então, a ideia é o utilizador conseguir alterar, não precisar do Visual Studio e poder acompanhar, se quiser, essa é uma outra possibilidade de ter esse editor, conseguir acompanhar a execução do workflow. Isso é interessante, dá algum trabalho fazer isso, porque tem que ser você a escrever por onde você está a passar, fazer um login, para depois eu conseguir ligar isso. Mas é interessante porque você pode ter um workflow a correr em produção, dar 2 cliques e falar assim, o que está acontecendo aí dentro? E você conseguir acompanhar todo o caminho. É engraçado. Então, vou fazer só uma demonstração muito rápida de algumas aplicações que eu já trouxe para cá, para que vocês possam ver isso funcionar e ver se isso é interessante ou não para vocês. Então, essa primeira
é uma aplicação normal da WPF que tem esse controle lá dentro para ver onde o workflow e depois onde está. A qualquer momento, né? É rápido essa máquina. Então, aqui dá. Essa aplicação não depende do Visual Studio, né? Tá tudo aqui. Isso é um controle do próprio workflow, isso é outro. Desculpa. E aqui é outro controle. As atividades que aparecem aqui são as atividades que eu defini, certo? O parametrizado, eu disse, olha, eu quero que apareçam essas atividades. E eu poderia dizer, olha, eu quero que apareçam as atividades que estão naquela pasta, que são só aquelas atividades que o meu utilizador pode mexer. Né? Aqui eu uso em criatividade, vai na base de dados, vê permissões, perfil, essas coisas todas. E aqui, o utilizador consegue montar mesmo um workflow, né? Mais ou menos como nós fizemos ali. E se a minha aplicação permitir, pode correr, se não, pode gravar num lugar. Ou seja, estamos a editar o workflow numa aplicação da WPF. Depois, eu tenho a mesma coisa aqui, numa outra aplicação. E também é da WPF, mas é aquela da WPF que funciona no browser, que é o XBAR. E também pode ser interessante, talvez não para a internet, mas para a intranet é interessante. E que eu consigo ter esse mesmo editador, tudo igual, só que tenho no browser. Né? Se estou na intranet, se calhar começa a ficar interessante, não tenho que distribuir a minha aplicação da WPF para ninguém, nem preciso me chatear com clique once, nem nada disso. Está aqui, e é igual, consigo também ter o Redline, né? Tudo igualzinho. Essa daqui, por exemplo, tem mais funcionalidades, eu posso gravar. Vou gravar aqui na minha própria máquina chamada ponto. Está aqui. Gravei. Já tinha uma pasta para pegar, então vou chamar de WF ponto. Gravou. Vou aqui tentar executar. Executou. Consigo testar o workflow e estou numa página da minha internet, certo? Perceberam a ideia? Tá claro isso? Ok. E, por último, o que eu queria mostrar dessas demos é o rompimento visual do workflow. Então aqui eu tenho um workflow e o que esse workflow está a fazer é utilizar um recurso do WF que é o tracking. E o tracking eu posso dizer, olha, estou a passar por aqui, estou a passar por aqui, estou a fazer isso, estou a fazer isso. E no fundo estou a disparar eventos. E depois, aqui do outro lado, na parte que faz o hosting do workflow, eu posso estar a ouvir esses eventos. E cada vez que eu ouço esse evento, eu faço alguma coisa. Mostro uma message box, escrevo numa consola, mando uma mensagem para alguém, ou mostro visualmente no controle o que está acontecendo. Então, nessa daqui, é um workflow simplesinho, né? Verifica uma condição, se for verdadeiro vai para um lado, se for falso vai para o outro. E eu consigo executar, faz de conta que isso está em produção, né? E eu dei 2 cliques e consigo ver, ok, agora está a fazer isso, agora está a fazer aquilo, agora está a fazer aquilo outro, e consigo acompanhar. Né? Então isso aqui pode dar muito jeito. Né? Mas tá? É preciso você fazer isso dos dois lados. No workflow, disparar os eventos, e aqui desse lado, né? Capturar os eventos. Fácil? Sim? Ok. Não? Vou colocar. Pode mostrar. Resumindo, o que queres dizer é que sempre que tu quiseres ter um controle do estado em que estás nos workflows, tens ao desenvolver o workflow, lançar eventos para fazer o tracking e depois este vai apanhar esses eventos. Tem Não há assim. nada que eu não preciso desenvolver. Uma coisa são propriedades do seu workflow em que você, por exemplo, tem um workflow de aprovação de um documento. Você quer saber se aquele workflow está aprovado ou não. Isso é só uma informação de estado e que você tem o ID do workflow, que ele gera para cada workflow, para cada instância um GUID. Com aquele GUID você consegue ver as propriedades daquele workflow. Mas você consegue ver como é que ele está agora. Né? Qual é o estado que ele está agora, quais são as propriedades que ele tem agora. O que aquilo permite é acompanhar mesmo a execução de cada um daqueles passos. Ou seja, o workflow está correndo em produção, demora se calhar 30 minutos para correr o workflow e você consegue ir vendo por onde ele está passando. Né? Não é uma foto, não é uma coisa estática que você está fazendo pulling. Qual é o status agora? Refresh, refresh. É algo que você vai acompanhando em tempo real. Mas se quiseres, por exemplo, via web, consultar o estado em que estão as coisas, conseguir visualmente, também ter uma forma de visualmente ver o workflow e dizer, até isto está parado ali naquele. Consegue, mas aí você já não precisa de login. É mesmo uma consulta e que você precisa, se for uma aplicação web normal, é só mesmo de uma imagem. Né? É tirar um print screen daquela parte. Ele tem APIs para tirar só uma foto e trazer o JPG para a página. É só para ver, olha, está aqui agora nesse momento. E faz refresh, olha, agora já mudou. Não é em tempo real.
E aí já não precisa de back. Ok, então, vamos aqui continuar. Eu não sei quando foi essa posição. Então, pergunta sobre essa parte de fazer o hosting. Deu para perceber o potencial disso pelo menos? Você falou, ok, isso é o que se calhar vou investigar mais? Sim. Então, a execução do workflow, vocês viram que eu vou usar uma classe ali que ele criou sozinho quando eu fiz o projeto, que é a Workflow Invoker. Essa classe Workflow Invoker é uma classezinha para execução de workflows simples, workflows que não utilizam recursos como, por exemplo, persistência, que é pegar o workflow e gravar, tirar uma foto mesmo do jeito que ele está e gravar, por exemplo, na base de dados ou no ficheiro XML, para depois continuar no futuro. Aqueles workflows que nós temos, por exemplo, de longa duração. Né? Eu faço um pedido, eu quero tirar férias em dezembro. Falo para o meu chefe e está aguardando a aprovação. Ou seja, o workflow começou comigo quando fiz o pedido, viveu durante o tempo em que eu preenchi os parâmetros todos e depois foi dormir. Está à espera do meu chefe. Certo? O meu chefe vai e aprova. Se calhar depois da aprovação dele, o workflow tem que acordar e pedir a aprovação do outro chefe. Dorme de novo. Essas fases em que o workflow funciona e depois dorme, nós temos que guardar isso em um lugar. Né? Normalmente é a base de dados. Isso pode ser feito mesmo aqui no Workflow. No Workflow você tem variáveis, tem argumentos que você passa como parâmetro. Então você pode ter uma tabela de utilizadores que você traz para cá para saber quem pode fazer o quê. Você pode buscar no Active Directory, ou seja, você busca a informação que você precisa e passa como parâmetro para a atividade. E a atividade usa isso para seguir para frente. Mas acho que como é que depois a seguir alguém continua uma coisa que eu comecei. Basicamente, como o Caio disse, todos os workflows têm um ícone. Na verdade, não é uma pessoa que está associada a um workflow, ok? Todo o teu motor, podes meter os workflows a andar e depois aplicacionalmente tem que gerir, ok? O que é que eu estou a provar? Chegas, é este, tu na verdade disparas, acordas aquele workflow e dizes, ok, tens mais este parâmetro, que há de ser, porque aquilo está parado no estado e então o parâmetro que vais dar vai fazer com que ele salte para a frente. Mas isso é negócio, não tem nada a ver. Já não tem nada a ver com os motores para apresentar. Por exemplo, duas pessoas com as feiras. E uma delas aprova e as outras pegam a tarefa e para ela. Mas isso já faz parte do fluxo. Imagina uma coisa que já alguém aprova. O teu chefe é avisado por e-mail ou avisa as pessoas que atenção tem lá um documento novo. Isso aí já tens tudo dentro dos teus fluxos. Isso já deve estar dentro dos fluxos. O resto não, porque o resto, se vais ver quem é que tem permissões para ver ou como é que disparas mais alto no workflow é diferente. Uma coisa é como é que tu disparas, como é que fazes com que ele ande, isso é aplicacional, e que comportamentos é que ele tem. Basicamente ele ali faz um parâmetro do perfil. Por exemplo, imagina diz quem é que é a pessoa e qual é o estado, o que é que ele disse que vai acontecer. E aquilo depois entra ali, tem uma sucesso às regras, faz uma data faz o que tiver a fazer e volta a parar quando tiver parado. Se calhar não mencionei ainda, é uma coisa chamada bookmark. Você consegue colocar uma marca a dizer que, olha, parei aqui, e depois você tem o nome desse bookmark. O nome desse bookmark é você que define. Depois, quando você quiser, ou seja, vou começar de novo, né? Comecei um workflow de férias, você é meu chefe, certo? Então, pedi as férias e ele sabe que necessita da sua aprovação. Então, o que vai fazer vai ser, eu vou guardar esse ID, o workflow dessa instância que eu criei, e vou colocar um bookmark com o seu nome, para dizer que estou à espera da sua aprovação. E o workflow fica parado. E fica parado na memória. Se eu tiver persistência, vai acabar de dados e sai da memória. Né? Se eu configurar isso. E depois, ele está parado naquele bookmark. Tá? Quando o seu chefe responder, quando você responder, o que você tem que fazer, a sua aplicação que você está executando, tem que acordar o workflow pelo ID e dizer, olha, continua a partir desse bookmark.
E ele vai continuar a execução do workflow. Pode ter outro bookmark para frente, ou pode terminar o workflow e acabar. E aprovar as férias. Temos que nós implementar. Isso não é declarativo. Isso você tem que ter a lista das pessoas que tem. Depois, ifs, switches, coisas assim. Olha, desculpa, tens que falar um bocado mais alto, porque aqui é complicado de ouvir. Estavas a que falou que normalmente já definimos qual é quem é que executa a tarefa, sempre as pessoas, se são várias, se é uma. E para o povo não deixa nós a pegar mais seguro. Sim. Mas pronto, é a versão 1.0. Mas tá. Eu gostava de pôr mais um bocado de confusão na conversa, porque está assim. Está civilizado. Vai falar do Biscoff? Não. Não? Estou preparado, eu vim preparado. Estou lá que você vinha. Quando começaste a apresentação aqui, quando se fala em workflow, às tantas não tem a ver com a Open Foundation, mas tem a ver com o uso do termo workflow. A minha primeira pergunta é o que é isso? Porque existem muitas ferramentas que fazem workflows e fazem coisas completamente diferentes. E esta é mais uma. Existem ferramentas que o que fazem, quando dizem que têm um workflow, o que fazem na prática é criam estados, criam grupos de pessoas, dizem o que é que muda de onde para onde e quem é que pode ver o que em que estado. Ou seja, isto é um conceito de negócio e no fundo é, eu crio um estado chamado novo. Okay? E depois digo, de novo, para que estado é que passa. Depois há alguma coisa que muda aqui do estado novo para em aprovação, aprovado, recusado, emitido, não sei se sabe. E eu pego uma aplicação de raiz, tudo branco, começo a criar estados, começo a criar transições de estados, digo quem é que pode ver o quê, crio utilizadores. Eu acho que a pergunta do nosso colega tem a ver com isso, que é, esta ferramenta faz isso ou não? Mas não tem nada a ver com a tecnologia, tem a ver com o que é que as ferramentas implementam do ponto de vista do negócio. Depois, tipicamente, tudo quanto aparece na aplicação tem um estado, eu consigo dizer quem é que vê o quê. Eu crio um estado novo, crio um grupo novo de pessoas, há alguma coisa que muda daquele novo estado e de repente há pessoas que têm aquilo naquele estado. Mas essas ferramentas podem ou não fazer transições automáticas de estado, ou é a aplicação, que faz mover aquilo de estados. Cada vez que eu toco num registro qualquer, que eu tenho um estado, depois tenho uma tomada por cima, eu tenho que permitir ver quem é que veio aqui no estado. E o que eu acho que a pergunta do colega tem a ver é com isso, que é, mas há ferramentas onde eu vou à AD, crio um estado novo, digo quem é que veio aqui, depois como é que o fluxo segue de ir para a frente. E o que estamos aqui a dizer é, esse tipo de ferramentas que fazem isso, por trás podem usar o Workflow Foundation para fazer a liderança. E depois existem estados que requerem intervenção manual, e é alguém que vai tratar de ver, e há estados que isso faz automaticamente uma ferramenta que transporta a aplicação. Estamos a falar de coisas muito diferentes. Isto já aqui serve para implementar o workflow. Há ferramentas que implementam o conceito de workflow, que às vezes é chamado uma máquina de estado, no fundo, tudo o que fazem é de que estado para que estado e quem é que vê. Eu acho que a confusão de fazer por aí. O conceito de workflow é muito a parte do quem é que vê ainda não entra aqui de forma automática. Entra na parte toda do estado. Nós temos também máquinas de estado, também temos regras de transição, e assim que aquela condição for satisfatória, assim que a condição for true, ele passa para o próximo estado. Isso é só ver. Eu posso também manualmente dizer, olha, quero que vá para o próximo estado e ele já vai validar as regras e vai ou não. Mas essa parte de se pode ou não pode, isso é você. Quem executa o workflow tem que ter esse cuidado. Ou então lá dentro ter esse tipo de regra. Cara, eu acho que pode ser interessante olhar para isto não como uma aplicação de workflows, mas sim como uma biblioteca de sistema de workflows. Okay? E isto é uma biblioteca que te ajuda a implementar workflows. Depois tens aplicações que usam workflows. Isto serve para tu. É uma biblioteca, da mesma forma que o Log4net é uma biblioteca para login. E depois tens as aplicações que usam login e tens as aplicações que te permitem ver login. Sendo que isto tem um bónus extra, que é isto já te dá uma aplicação para tu veres os workflows. Mas acho que é importante não confundir isto com uma aplicação de workflows. Tipo, isto serve para tu construir. O Workflow Foundation é pura e simplesmente um motor de fluxo. Mais nada. Neste caso, inicialmente,
Eu ainda há bocado adiciono mais uns aqui para a mistura, que são os de Estado, finalmente. Eles não estavam disponíveis quando este WF40 saiu, só veio mais tarde. Só veio na atualização. E efetivamente isto é pura e simplesmente um motor de fluxos sequenciais ao testado. Agora, se tu a seguir começas a ter, como ele estava a falar, já uma aplicação de gestão de fluxos, isso é tu que tens de fazer. A parte de baixo é puramente genérica, podes adicionar montanhas e montanhas coisas, até porque hoje em dia já te é adicionado muita coisa, como por exemplo, o cara está a mostrar aquelas bases, mas hoje em dia já há muita coisa que a malta faz, por exemplo, tudo o que hoje faz fazer como para Azure, storage computacionais, queries de SQL Azure, são atividades que a gente faz o drag and drop porque aquilo são motores, não é nada. O problema está essencialmente em utilização do workflow. Por isso é a pergunta dele, temos geralmente é aplicado por ferramentas para a descrição exatamente o que tu dizes, como circuitos de aprovação, circuitos de arquitetura. Este é o termo workflow que está a ser usado para descrever uma coisa que não é bem isso, está abaixo disso. Não, isto não é uma ferramenta de está abaixo é um disso, motor é o que te permite construir. Digamos que é uma forma de fazer programação drag and drop. Tu tens os componentes todos. Tipo? Eu não queria dizer do género mais cedo, mas devemos ver as coisas se calhar dessa forma. O workflow invoker foi aquela citada. Só mais uma coisa. Isto no workflow pode ser executado várias vezes, ou seja, tu podes ter vários utilizadores ou vários momentos de execução do workflow. Quando digo eu estou parado à espera da aprovação, isso tem que ser guardado em algum lado. Isso é a nível aplicacional que eu vou ter que fazer isto. O workflow não tem nada dessa informação. O workflow já tem um motor de persistência. Você configura a base de dados, tem que criar umas tabelas com os scripts que eles fornecem e eles automaticamente serializam o workflow todo, tiram uma foto Mas eu no e grava workflow a base de dados. consigo dizer, eu neste ponto aqui quero parar à espera da aprovação, por isso guarda-me este estado. Tens vários estados. Tem os bookmarks. No bookmark você tem um nome que você consiga voltar depois, um nome que provavelmente liga com uma chave primária de uma tabela sua, da sua aplicação, que você consiga depois voltar lá e dizer assim, olha, era esse que eu queria voltar, quero continuar a partir desse nome. Então o acordá-lo outra vez tem que ser chamar um invoker de outra maneira. Chamar outra vez é chamar um invoker de uma outra maneira e chamar um outro método que é para mas carregar a partir deste do ID. bookmark. É o outro. Invoco, mas a partir deste bookmark. Exatamente. Tem mesmo um método chamado resume bookmark. Você passa o nome do bookmark. Quando é guardado o estado em que eu me encontro, é guardado o bookmark, é isso? Não. O bookmark, você cria o bookmark quando você quer fazer uma pausa, quando você quer esperar alguma coisa externa. Pode ser uma chamada de serviço, pode ser uma interação, pode ser um registro na base de dados que tem que ser inserido por alguém. Você sabe que você não consegue continuar a partir daqui, então você quer parar o workflow. Você cria um bookmark. Você continua quando chegar o momento certo, nas suas regras de negócio, de continuar, você diz, olha, quero continuar a partir daqui do bookmark que eu marquei. Então você para o workflow. Estavas a dizer que a gente pode guardar o estado que se encontra. Sim. Atual. Porque está a executar no workflow e está num certo estado e o Workflow Foundation permite fazer um save. Sim. O persist. E tem um sentido. O que é que ele grava exatamente? O estado que a pessoa se encontra e o estado que a pessoa se encontra. Ele serializa a classe do workflow. A classe do workflow, nós não vimos ainda, mas um workflow, uma atividade tem variáveis, tem argumentos, tem uma série de informações que você no workflow processou e foi gravando. Ele grava aquilo tudo com uma base de dados dele, num formato que nós, quando fazemos select na tabela, só conseguimos perceber o grid e muito mais, né? E um campo true ou false outro. Mas ele grava, ele serializa no formato que ele conhece. Depois serializa de volta quando nós podemos continuar. Como? Persistirmos depois aumentar o workflow. Aí perdemos. É um problema. É o conteúdo das opções. Se nós alteramos o workflow, já alterou a assinatura. Portanto, nós temos que pensar bem, se vamos colocar em produção uma nova versão, temos que finalizar os workflows que estão persistidos antes. Sim, o pessoal manda com férias. O pessoal manda com férias. Tem tudo férias marcadas o ano todo. A meio até que temos aqui um banco. As férias todas que haviam. Mas aí tem uma recomendação que nós vamos ver daqui a pouco, que é o workflow não pode durar para sempre.
Né? Tem algumas coisas que temos que Férias pensar. do ano, cara. Não é isso, cara. Mas se calhar isso não deveria estar no workflow. Nós vamos chegar lá. A ideia do workflow é ter um começo e um fim mais ou menos determinado e que você consiga, olha, eu vou esperar até tantos dias. Se até tantos dias não receber uma resposta, acabou. E nada aqui de criar, não é mudar os workflows, é criar outro e com o histórico de um recrias os outros, faz uma migração de dados. Existe um projeto eu mostro logo dele no final, ele explica uma forma de você manter várias DLLs com as versões todas dos workflows e depois criar um gateway que faça um switch. Ok, qual é o workflow? Então essa DLL que nós vamos distanciar. É possível, não sei se... É um caso complicado. Essa é a classe que vocês vão usar quando? Em dois momentos. Quando vierem fazer uma apresentação na NetBond, quiserem executar um workflow simples. Quando quiserem testar uma atividade isoladamente. Eu quero fazer um teste unitário de uma atividade. E eu sei que aquela atividade não tem persistência, não tem uma série de coisas, não tem recurso nenhum, eu só quero testar se aquilo está a devolver o resultado que eu espero. Essa aqui é a forma mais rápida de executar aquela atividade. Okay? Isoladamente. Eu tenho um workflow com 20 atividades, mas eu quero executar só aquela. Essa aqui pode ser uma opção. Depois, tenho a Workflow Application, que é uma outra classe mais robusta, que serve para executar qualquer tipo de workflow. Pode ser um workflow simples, pode ser um workflow com os recursos todos, com persistência, com tracking, com tudo. Essa é a classe, a OMI, que vocês vão usar no vosso dia a dia nas nossas aplicações. Workflow Application. Certo? Isso é para a aplicação é sério. Essa aplicação é séria. Não, também é, isso é tudo igual. É só o motor de execução. Esse motor é o motor profissional, esse é o motor express. Ok? Ok, posso fazer uma coisa? Desculpa. Pode sim. Sobre o bookmarking. Sim, Eu posso dizer onde é que ter isso. O bookmark permite a notificação direta do bookmark. É assim, o bookmark é um ponto no workflow, né? Então o workflow tem, vamos supor que tem um workflow com 3 atividades. Executou a primeira, na segunda você decidiu que quer fazer uma pausa ali antes de executar a última, certo? Então você cria um bookmark ali. O workflow está parado ali, certo? Vamos supor que você está usando a base de dados e está persistindo. Então ele vai, sai da memória e vai para a base de dados. Mais tarde, você guardou o ID, né? Isso é importante. Você guardou o ID que ele te deu, uma base de dados sua, para você poder voltar lá depois. O bookmark, certo? Guarda o ID do bookmark. Guarda o ID daquela instância do workflow que você tinha. Né? Quando nós chamamos aqui, quando eu executo isso aqui, né? Ele vai criar um ID que corresponde à instância daquele workflow. Né? É uma instância. Eu posso executar esse workflow várias vezes, certo? Cada um vai ter um ID diferente. Eu tenho que guardar o ID para saber que é aquele workflow. E tenho que guardar o nome do bookmark para eu conseguir continuar depois. Pode ter vários bookmarks por workflow, é verdade? É verdade. Mas nunca pode começar o workflow a partir de ou seja, um bookmark se pressupõe que ele já chegou lá, já começou do início, até aquele ponto. Então não sei, eu estou neste sítio, vou guardar aqui. É um save point, pode ser interpretado sim. É um sítio onde você diz, olha, eu não posso continuar a partir de agora, eu vou esperar que alguém diga que eu posso continuar. E o dizer que posso continuar é ir no workflow, dizer assim, carrega esse ID. Depois que carregar o workflow na memória, dizer assim, olha, resume o bookmark. Passar uma instância do workflow guarda as variáveis específicas dessa instância. Guarda as variáveis todas da atividade. Então não faz sentido só podemos ter um bookmark por um workflow. Podemos ter vários bookmarks no workflow. Temos várias variáveis. Cada bookmark tem as suas variáveis. Ou não? São diferentes instâncias. Aí é a história. Né? Se eu tenho 3 objetos em memória, cada objeto tem o seu estado. Certo? Não são suas variáveis. Tudo bem. E cada um, se calhar, está num bookmark diferente. Um tá à espera do CEO aprovar, o outro está do diretor, o outro está do... Normal. São bookmarks diferentes. Cada instância está parada num sítio específico. Então, tens código que mostra os bookmarks? Desculpa? Tens código que mostra esses bookmarks? Isso é a introdução, mas eu tenho código aqui, não nessas demos, mas Ok. tem. Se vocês quiserem, eu posso mostrar. Vai até lá. Essa é a classe, só para vocês saberem, essa classe DemoWare, essa classe aplicações como deve ser, tudo bem? E por último tem uma outra classe
que é a classe para serviços. Né? Quando eu quiser ter um workflow, ter esse workflow em forma de serviço, eu vou usar essa classe. O que essa classe faz é facilitar a minha vida. Eu não precisaria usar, eu poderia usar aquela de trás, a Workflow Application. O que essa me faz é ligar diretamente com o WCF. E quando alguém chama um serviço WCF, ele fala, deixa eu ver se tem algum workflow que está à espera desse método aqui. Tem. Ok, cria esse workflow, executa o workflow a partir dali. Você não precisa fazer nada disso. Né? É só para facilitar a vida. Ok, a gente tem que criar um serviço para chamar o workflow ou faz parte já do... Se você criar um projeto desse tipo aqui, ele já cria um serviço com workflow dentro, já está preparado. Nós só temos que arrastar as atividades que estão a ouvir as chamadas ao serviço para instanciar o workflow. O serviço instala-se um serviço no IIS? No IIS ou no Windows Service. Aí, essa área do serviço é mesmo tudo aquilo que vale para o WCF e vale para cá. Aliás, esse projeto também está aqui. Né? É um projeto que também faz parte do WCF, ou seja, é a mesma coisa. Isso é um serviço WCF que já tem um pouquinho de código a mais para instanciar os workflows quando percebe que a chamada é a chamada do workflow. É só facilitar a vida. Eu poderia fazer um serviço normal da WCF e eu lá dentro, quando alguém chamar um método, o workflow invoca e tal, e não sei o que, executar tudo e controlar aquilo tudo. Perguntas? Se tu tiveres um workflow que é suposto ficar num bookmark durante 3 dias, faz isso fazer com um delay, quer dizer que o workflow vai ter que ficar em memória e ele automaticamente persiste. Logo temos que gerir isso. Você escolhe. Né? Existe um evento onde você diz assim, cada vez que para no bookmark, eu quero que você persista, eu não quero ficar com workflows em memória. Você pode dizer que não. Quando parar no bookmark, para no bookmark, mas fica em memória. Okay. E ele só vai persistir se a aplicação está aí. Não sei se existe alguma forma de ter uma atividade que é espera aqui durante 5 dias? Sim, é o delay. Só que fica em memória para gastar recursos. Sim. Mas eu também posso esperar persistido. Eu tenho que ter alguém que está fazendo tudo na base de dados a acordar. Mas o próprio workflow tem isso. Ok. Mas pronto, ele está fazendo na prática um pooling na base de dados e vai acordar aquilo quando chegar naquele momento. Mas eu posso dizer, tipo, ok, espera durante 5 dias, persiste, que ele não fica em memória, vai para a base de dados e passado 5 dias o workflow deixa ele por si, acorda, pergunta tipo, ok, já está na tua altura, sim ou não, e ele acorda. Mais coisas. Quando falamos em workflows, estamos sempre falando de execução de workflows, e a verdade é que não é bem assim. Né? Quem colocaram eles em alguma apresentação aí. A verdade é que não existe workflow nenhum aqui nesse workflow plantation. Meia hora depois, só existem atividades, ou seja, tudo são atividades. Uma atividade pode executar outras atividades, uma atividade pode conter outras atividades. É um modelo de composição. Então, eu olhando para cá, eu digo assim, isso é um workflow, porque eu executo isso, depois faz isso, depois faz isso. Mas é porque eu estou dizendo. Eu podia dizer assim, não, o workflow começa aqui. Começa aqui e vai aqui. Ou seja, o workflow começa na atividade que eu executar. Né? Quando nós estamos a fazer isso aqui, nós estamos a executar essa atividade Kali, que essa atividade Kali está aqui, que é um ficheiro XML. E eu podia ter outros 20 ficheiros XML. E eu podia dizer assim, não, executa aqui o João. Fácil. Não existem workflows, existem atividades. Eu deveria chamar Activity Foundation. Né? Estás a dizer que são as atividades que chamam as atividades? As atividades chamam porque são compostas por outras atividades. Né? Nós aqui, o que estamos a fazer aqui nesse workflow? Nós estamos com uma atividade chamada sequence, que contém uma outra atividade chamada writeLine, que depois executa uma delay, que depois executa um writeLine. Ou seja, eu tenho uma atividade com uma coleção com 3 elementos, as outras 3 são atividades, tenho 4 atividades aqui. Na versão anterior tu tinhas um workflow mesmo. Existiam tipos de workflows, state machine workflow, sequential workflow, existiam mesmo workflows. Também eram atividades, mas pronto. Mas existiam tipos, existiam mesmo classes para você assim, começa por aqui. E agora não.
Agora existem atividades e você começa na atividade que você quiser. Não precisa ser uma atividade do tipo workflow. É uma atividade. Na verdade, o workflow é uma sequência de passos. É um conjunto de passos organizado de uma forma que faz sentido. Mas na verdade não existe um workflow. Tudo bem? Só para confundir mais, né? Pronto, então não existem workflows. Vamos então brincar um bocadinho com a parte de composição. Aproveitar aqui essa demonstração e vou criar aqui uma nova atividade. Já não deu mais hoje. Nova. E aqui no workflow tem lá atividade. E essa atividade vai ter uma atividade igualzinha que a outra. Okay? Vou chamar de obter dados. Não é isso? E essa obter dados vai escrever qualquer coisa aqui, como por exemplo, né? Estou a obter dados. Pronto. E vai fazer basicamente vai ser isso. Ok? Faz de conta. E vou fazer uma outra atividade aqui também, que vai ser atualizar base de dados. E o que ele vai fazer já vai ser uma coisa mais elaborada. Ele vai ter aqui uma sequência e vai ter também aqui uma coisa a dizer assim: estou a atualizar, e depois vai dizer que já atualizou. Ok? E estou a montar as minhas atividades. Cada atividade dessa é um bloco, né? Um bloquinho que eu estou trabalhando. E agora, vou voltar naquele meu workflow, porque eu disse que aquilo é um workflow, aquilo é uma atividade como qualquer outra, certo? Mas eu vou adotar isso, vou dizer assim, esse é mesmo workflow, e vou dizer assim, agora eu quero executar obter dados aqui, e depois quero executar atualizar a base de dados aqui. E assim vai. Perceberam a ideia? E assim, vamos compondo as coisas todas. Significa que eu não preciso ter aquele workflow gigantesco com um monte de coisa. Não só, eu vou fazer meus blocos, né? Como nós fazemos no C# no VB com funções, certo? Com funções, com classes. Cada bloco desse vai executar uma parte. Vou correr esse workflow aqui só para ver. Está a obter os dados, parou naquele delay, vai continuar e vai executar as coisas todas. E eu estou a chamar 3 vezes, ou 4, né? Para executar cada instância é uma instância separada, cada uma tem o seu ID. Fácil? Difícil? Mais ou menos. A ideia é vocês criarem N atividades e depois tentarem criar as atividades de forma independente e conseguirem encaixá-las em qualquer sítio e reaproveitar. Né? O workflow começa onde vocês quiserem. Eu agora estou a dizer aqui na program que ele executa o tal do Caio. Eu poderia dizer assim, não, eu quero que você comece, por exemplo, aqui no atualizar a base de dados. E não quero saber, o meu workflow começa ali. Começa ali. Executa aquele. Desculpa? Executa aquele. E executa aquele. Não começaste no workflow naquele grande ali. Executaste foi aquele. Executei uma outra atividade. Exato. Né? Que agora eu posso te dizer que esse é o workflow. Né? E aquela atividade, por sua vez, lá dentro, podia, se calhar, obter dados também. Por que não? Né? Pode, mas é gajo para não ser muito boa ideia. Obrigado. É possível. É possível. Existem elementos de condições e de repetição. Ainda existem os elementos de condições e de repetição. Desculpa, não ouvi. Elementos ainda existem os elementos para controlar repetições, condições. Isso é uma atividade normal. Eu poderia dizer aqui, né, eu não tenho aqui uma atividade com uma variável nem nada, mas eu poderia colocar aqui um if, né, para dizer se, né, Benfica é campeão, né, sempre falso e mas falso. Tudo bem? Já não existe as rules, já não existem as rules, podemos editar aqui diretamente. Já não existem rules. Não. Nessa versão do 4 só existem 2 tipos, que é a sequência e o flowchart. Já mostro já.
E eu consigo chegar lá, consigo implementar as regras todas. Já não existe na versão anterior, se eu não me engano, as condições eram boas. Sim. E agora isto em cima existe. Não existem. Pronto. Nem na versão mais atual que é a 408. Ok. Então, vocês já viram mais ou menos a forma de se trabalhar aqui com o workflow com composição, certo? Tudo que eu fiz até agora foi utilizando uma coisa chamada sequência. E a sequência, ela faz executar as coisas naquela sequência que nós colocamos em cima do baixo, certo? Como se fosse um programa C# normal, do .NET, ou um programa de computador. Vou criar um projeto novo aqui, só para não complicar mais isso. E vou, nessa atividade, começar de uma forma diferente. Eu não vou usar a sequência, vou usar uma outra coisa. E vou usar uma coisa chamada flowchart. E esse flowchart permite desenvolver workflows também como sequence, mas dá mais liberdade para nós definirmos o nosso fluxo. A sequence funciona como um programa normal, ou seja, se eu quero fazer um loop, eu meto um while lá dentro. Se eu quero fazer um for, também tenho lá, tenho for each, também posso simular um for com while. É um programa, certo? É um programa de forma visual, então eu vou colocando umas coisas dentro das outras e vou criando âmbitos. Aqui é um bocadinho diferente. É mesmo como se fosse um fluxograma. Então, eu posso dizer assim, olha, escreve aqui, nesse início. Olá. E depois, eu poderia criar uma outra atividade aqui, por exemplo, um if aqui ao lado. E depois poderia criar uma outra atividade, writeLine, aqui embaixo, e posso definir todo o meu fluxo e escolher para onde ele vai a partir daqui. Ok? E aqui estou a criar o meu workflow. E eu digo, você está aqui e vai para cá. Depois volta para lá. Depois volta para cá. Não preciso criar aquelas estruturas com whiles e com flags e agora faz o break, agora vai para o outro for. Aqui eu digo, ó, salta para cá. É praticamente um goto. Perceberam? É um goto visual. A posição é onde você quiser. Não é nesse. Aqui? Não. Um local não existe uma saída. Ou seja, no caso, no writeLine tens de sair para uma outra atividade. No caso do if, na verdade, tens duas porque ele internamente vai ter duas hipóteses. Okay? Mas é porque o if é uma atividade que tem essas duas hipóteses. Exatamente. E podes tu construir uma atividade que tem N saídas. Se os switches, por exemplo, têm N saídas. Mas ele pode criar uma atividade só Exatamente. Isso. Pode criar uma classe, uma atividade que herda dessa atividade que já é o Swift. Os workflows têm tratamento de exceções. Bem. Vamos aqui. E caso ela rebente um mal tratamento de exceções? Imagina que te esqueces. É igual, acontece a mesma coisa com o C#. Vai gerar a exceção, vai propagar a exceção até quem executou o workflow. Né? Que é o workflow igual que ele. Mas o tratamento ainda é feito através de um outro workflow. Na versão anterior, tínhamos um workflow só para as exceções. Não. É tudo aqui. Ele executa o workflow, você tem estruturas para capturar exceções ou não, estruturas para provocar exceções, é mesmo o throw do C#. E temos aqui o rethrow, que é para quando você tem um try catch, capturou a exceção e quer propagar de volta, faz alguma coisa e continua a exceção para quem for tratar aquilo. Tudo bem? Ok. Então, era mais ou menos essa ideia que eu queria mostrar do modelo de composição. Ok? Esses são os dois principais, as duas principais atividades, é o flowchart e é o sequence. É uma questão de preferência. Normalmente as pessoas misturam os dois, o que faz sentido, ou seja, criamos um workflow mais zoom out com esse flowchart, só para perceber o que a aplicação faz do começo ao fim. Então, um workflow diz o que a aplicação faz. Faz isso, com 10, 15, 20 atividades. E lá dentro das outras atividades, posso usar sequence, posso usar outras coisas. Tudo bem? Certo?
nada impede de misturar as coisas. Eu posso ter uma sequence e lá dentro meter um flowchart. E dentro do flowchart meter uma sequence. Não há problema nenhum, podemos misturar à vontade. Mas normalmente, isso aqui é utilizado para fazer uma coisa mais abstrata, para ver o que a aplicação faz do chefe dele mesmo. E a sequência é quando nós queremos fazer mesmo uma coisa, programa mesmo, passo a passo, de forma visual. Tudo bem? Diz uma coisa, na prática, em que ponto é que tu fazes mesmo código? Sempre, sempre. Nós não chegamos ainda. Vamos chegar lá? Cá de chegar um ponto. Tem quantos minutos? Tem mais Não é produtivo estar a fazer assim. O programa todo é um Mac. Uma altura tens de A minha questão é. Não, a questão também é qual é que é a utilidade de fazer isto desta forma. O flowchart. De programação. Eu percebo o flowchart, para mim a motivação está correta, mas o sequence para mim parece uma programação virtual. E não sei qual é a vantagem que tem daquilo em relação ao programar. Pronto, voltamos ao início. Eu sei se é que usas isto no teu dia a dia. Funciona bem naquela parte que você mesmo falou da documentação. Que você, 6 meses depois, não lembra qual é a fórmula para calcular a reconciliação do IVA do não sei o quê. Está lá. O próprio funcionário consegue ver, consegue consultar e consegue não chatear. Sim, eu de comparar isso ao exemplo de quando a malta está a tentar chegar aqui, ela volta para chega lá e escreve, baixa aquilo, XML à mão, ou escreve XML no Visual Studio e se usam lá aquela porcaria do editor, pá, mata de volta para lá e deixa o XML à mão. Isso às vezes é quase mais uma questão de gosto, salvo seja, no sentido em que a vantagem ali é que tens documentado, porque olha, assim tens lá o resultado. Mas o resto não. Para gerir workflows mesmo de estado, ajuda um bocado. Você não precisa se preocupar muito com ele, faz isso. Você define os estados possíveis todos, diz que você quer usar um motor de persistência, você só precisa se preocupar em guardar o ID, acordar o workflow no momento, e a sua aplicação só tem que guardar, olha, qual foi o último ID daquele workflow que executou. Ou seja, essa parte é engraçada. Agora, executar programas normais que você faz em C#, aqui é só mesmo a visualização. O tema é que imagina, ao princípio dias tiras, é bem mais fácil. É fácil, é mais fácil. Você código. É mais fácil de fazer e é mais fácil de consultar depois. Né? É tal 6 meses. Daqui a 6 meses, quando eu for olhar o código, se calhar eu vou demorar um bocado mais. Achas que isso é útil numa perspectiva de, por exemplo, um project manager ou um senior que define o workflow e depois diz, ok, tu agora vais fazer este bloco, esta atividade ou não? Não sei, e buscar dados, naquele teu exemplo há uma pessoa que é responsável por definir o workflow e depois cada bloco passa a um programador. Achas que O que eu tenho visto são arquitetos que fazem o workflow todo vazio, sem código nenhum. Desenham o processo inteiro e dizem assim, agora metam o código nessas atividades ali. E pronto, você pelo menos já sabe mais ou menos o que ele quer. Uma motivação que podes ter para usar, por exemplo, se fazer um chefe que tenha assim, dificuldades com personalidade. Não querem isto assim. Dificuldades de personalidade, não sabe exatamente se quer assim. Como é que estamos de tempo? Está mais uma hora? Tens 1 minuto. Isto é muito bom quando eu quero tirar, imagina, instâncias da minha memória, existi-las em base de dados e mais à frente voltar a trazer. É muito fácil fazer isso. Eu vou te dar essa. É uma delas. E que te pode dar jeito para algumas outras coisas, como Então, seja distribuir, teres aqui múltiplas máquinas a fazer processamento, como tens aqui, por exemplo, em Alzheimer. Na verdade, tens os workflows persistentes na base de dados, podem ser acordados por qualquer instância. Os pedidos caem em qualquer sítio, resolve esse problema. O peso disto, que a versão anterior, eu lembro, era pesado, só o motor a arrancar, se fizesse um programa de uma forma, fizesse outro workflow, fazer as mesmas coisas, não estavas... É sempre mais pesado, não há hipótese. Mas agora tens mais rápido. Pode ser assim. Eu acho que depende um bocado do tipo de aplicação. Onde eu utilizei isso, era um banco que funcionava, foi satisfatório. Ou seja, era um processo que funcionava durante a noite, o workflow tinha a madrugada inteira para funcionar, nem era uma grande preocupação, nem fazíamos grandes medições de performance para ter certeza que ele atingia as métricas, era algo que funcionou bem. E mecanismos de sincronismo entre o workflow existem ou tens que também fazer algo? Sincronismo do quê? Quando 4 ou 5 workflows estão a trabalhar ao mesmo tempo e partilham o mesmo recurso.
Estou a dizer Por mesmo exemplo, no workflow, se existe um ficheiro. no workflow existe já objetos para garantir o sincronismo. Nós temos que considerar. Não sei se eu entendo muito bem o seu sincronismo, mas você pode comunicar entre workflows. O workflow pode perfeitamente mandar uma mensagem para o outro. Eu estava a falar, se calhar, de recursos partilhados. Nós já temos o mesmo ficheiro de vários outros. Mas aí é C-Sharp, ou seja, se você está acendendo o ficheiro, você criou uma atividade que tem C-Sharp lá dentro para fazer o file.open e ali você tem que fazer o log do ficheiro, é código. Eu vou mostrar já agora, nos 30 segundos que faltam. Nós escrevemos muito código. Essas atividades que vêm aqui são só para criar estrutura. Todo o resto é o mesmo código. Então, rapidamente, aquilo que eu estava falando na recomendação que eu tinha dito agora há pouco é que o workflow deve terminar algum dia. Né? Eu não devo fazer um workflow que vai durar para sempre. Ou seja, vou dar um exemplo. Imagine que você tem um processo que importa um ficheiro, assim que um ficheiro cai numa pasta, ele é importado e depois calcula uma série de coisas, grava uma série de coisas, envia os alarmes, envia os e-mails e termina. Onde é que começa o workflow aqui? O workflow começa quando o ficheiro chegou e quando você tem o ficheiro na mão. O workflow não está à espera do ficheiro. O workflow processa o ficheiro. Quem está à espera do ficheiro? É o install. É um Windows Service que você fez. É um firewatch. É um batch que executa de 30 em 30 minutos. É alguma coisa externa que detectou que é o momento de executar o workflow. Então fala, workflow, corra. O workflow corre. Certo? Essa é a ideia. O workflow não fica lá na memória a passear. Outra história, aquela da aprovação. Eu quero tirar férias. Peço permissão para o meu chefe. O meu workflow tem que estar preparado assim, olha, ele tem 15 dias para responder. O workflow termina. Não é, olha, vamos esperar ele responder. Depois ele vai embora da empresa e o workflow fica lá na base de dados. Pode ser. O workflow tem que ter um término, nem que seja daqui a um ano, mas pronto. A ideia é você sempre ter um dia que o workflow vai sair. Pensar que vocês criam um workflow como um método que tem de devolver um valor. É, qualquer que seja o caminho que ele tome, tem de chegar a um ponto em que aquilo tem de voltar para trás. Porque senão vai ficar infinitamente. Pronto. Então, a ideia é essa, né? Eu faço alguma coisa, chega o momento de executar o workflow, executa o workflow, ele faz o que tem que fazer e depois continua em aplicação normal. O workflow é só um pedaço da minha aplicação, certo? Então, falando de atividades, e essa é a última parte, nós temos 4 tipos de atividades aqui no Workflow Foundation. Cada uma tem um objetivo diferente, eu vou usar cada uma em situações diferentes, certo? Então, a primeira que nós temos usado até agora é aquela de cima, que é aquela que me permite fazer as coisas bonitas, visuais, todas, né? Arrasta para lá e para cá. Essa é a atividade. E eu posso criar classes que herdam de atividade, depois adicionar coisas, criar meu próprio visual ali, com caixinha de texto, checkbox, radio buttons, essas coisas todas, certo? É um tipo de atividade. Eu vou usar essa atividade quando eu quero receber parâmetros do utilizador e quando eu quero aproveitar alguma coisa que já existe no workflow. Eu quero pegar o switch, como deu o exemplo do Bruno, e quero melhorar o switch, quero adicionar mais parâmetros naquele switch. Quero pegar um if e melhorar o if. Tá, melhorar o if. Pronto. Quero pegar algo que já existe. Né? Depois, tenho aqui a Code Activity. O que será que faz a Code Activity? Gera código? Estava quase lá. É para executar código, né? É uma atividade para executar código. É uma atividade que tem lá um método lá dentro e ele vai executar qualquer coisa que nós metemos naquele método. Ponto. Async Code Activity. É a mesma coisa, só que ele tem capacidade de executar de forma assim, está preparado. Significa que esse aqui vai fazer o quê? Vai bloquear o workflow. O workflow está lá bonitinho, passeado, tá lá, o seu código vai na base de dados, chama o serviço no Azure, chama não sei o quê, e o workflow está lá parado, espera, quando voltar, continua, certo? Ou assim, se você quiser, vai executar, o workflow pode continuar até o momento que você quiser parar e esperar, certo? Um callback? Bom? Dar um callback? Depois dá um callback para dizer, olha, já terminei, e ele continua. Native Activity. Desculpa. Isso tem integração para os testes do Direction Service? Quer dizer, é tudo aquilo que nós podemos usar no GeoStudio numa aplicação normal. Podemos adicionar referências para o Integration Services e executar um processo. Não tem nenhuma atividade que já esteja executada. Pode acontecer alguém já ter feito. Tal coisa também o exemplo usado não tem. Quando eu disse que não tem na caixa do GeoStudio. Promissão. E essa daqui, essa é a mais poderosa, essa é aquela que vocês vão utilizar quando quiserem utilizar as fases do bookmark, quando quiserem utilizar as persistências.
Essas aqui executam um código e acabou. Essa sabe executar de forma assíncrona, essa sabe executar de forma síncrona. Ponto. E essa daqui, essa sabe criar bookmark, essa sabe pedir uma persistência e dizer assim, persiste o workflow agora. Essa daqui sabe agendar novas atividades. E essa aqui é a parte mais interessante. É muito difícil, nós temos, não é muito difícil, mas pelo menos nas situações que eu vi, os workflows todos são dinâmicos. Eles dizem assim, olha, precisa de aprovação de um dos diretores. Já não posso desenhar a atividade. É um dos diretores, tem que aguardar a aprovação de um dos diretores, e depois da aprovação de um dos diretores tem que ver se esse diretor não precisa da aprovação de um outro supervisor. Ou seja, quando tudo aquilo é dinâmico, eu tenho que agendar novas atividades de acordo com a minha regra de negócio. Eu percebi que eu cheguei num ponto que eu tenho uma decisão para fazer, e dependendo do caminho onde eu quiser tomar, eu tenho que executar um outro conjunto de atividades, eu vou agendar novas atividades. Compliquei muito? Não. Tá. Quando quiserem fazer o workflow dinâmico, lembra desse senhor aqui. Tudo bem? Basicamente é isso. Quer executar código, é um desses aqui, de preferência esse aqui de baixo, que é assíncrono, certo? Mas esse aqui para executar. Depois tem umas classezinhas que herdam dessas, que fazem a mesma coisa, só que ajudam um bocado, porque já tem um tipo definido. Então eu aqui trabalho sempre com object, tenho que fazer cast de um lado para o outro, e aqui não, eu posso definir qual é o tipo, posso dizer assim, olha, a classe que eu estou usando é essa, e ok, então também é um genérico, é só para facilitar a vida. Ambos fazem a mesma coisa, certo? Essa aqui executa código, essa executa agenda tarefas, persistências, coisas todas. Perguntas? Não? Estou menos acelerado, peço desculpas. Então, informática, não há parte aí. Aqui, esse tipo de workflow, baseado naquilo que eu falei daquelas atividades, que tipo de atividade vocês acham que executaria? Acham que uma atividade normal serviria? Talvez não, né? Obter os dados provavelmente vai chamar aqui uma atividade de código ou vai chamar uma atividade normal daquelas que nós fizemos, né? Provavelmente um ou outro. Não significa que eu não possa usar outras, mas olhando para cá é aquilo que nós conseguimos imaginar que está acontecendo ali, né? É uma sequência, ele vai primeiro obter os dados, depois vai fazer isso, depois vai fazer isso. É provavelmente uma dessas aqui. Tudo bem? Um workflow desses assim. Também é um workflow sequencial. Parâmetros. Posso menos já. Mas tem que acabar com isso. É um workflow sequencial. Também, mesma coisa. Um desses dois. Depois, tem um workflow um bocadinho diferente que executa várias coisas ao mesmo tempo. Já está mais engraçado. Esse aqui, se calhar, poderá usar aqui uma assíncrona. Cada uma dessas é uma atividade assíncrona, né? E aqui, essa atividade consegue executar as 4 em paralelo. Certo? Tudo bem. E por último, tenho aqui um workflow de aprovação, em que eu estou à espera de alguma coisa que aconteça. Que alguém aprove, que alguém rejeite, ou que aconteça o timeout. Certo? Então, tipicamente é isso. Quando vocês criarem um workflow qualquer que fique à espera de algo, lembre-se do timeout, que é a sua última saída. Daqui a uma semana, esse workflow morre sem ninguém disser nada. Certo? Daqui a uma semana, ele envia um e-mail. Daqui mais uma semana, ele envia um segundo e-mail. Na terceira semana, perceberam a ideia, né? Vocês garantirem que em algum momento aquilo vai terminar. Então, provavelmente aqui você vai usar a native activity. Por quê? Como é que isso? Isso é uma atividade da empresa, atividades lá dentro? Isso é uma atividade chamada pick branch. Ok. Né? E essa atividade vai... Isso aqui é um bookmark parado, isso aqui é um bookmark parado, isso aqui é um delay. É o que acontecer primeiro. O que acontecer primeiro, ele executa. Isso é o switch. Ele fica à espera dos três. É um switch, pick branch. É mais ou menos um switch, mas Switch com decisão. não é bem um switch, porque ele está fazendo mesmo uma pausa, ele fica parado. Se fosse no C# é como se fosse uma no reset event, que você fica à espera do event. É um manual pequeno ou espera por todos. Ou por todos, nesse caso é por qualquer um deles. Não é por todos, é o primeiro. Certo? Isto seria equivalente a tu, antes, esperares por um bookmark que te dá uma resposta e depois fazeres o switch na resposta? Por exemplo. Ok. Ou aqui poderia ser mesmo.
uma atividade que cria bookmark aqui. Cria bookmark que é espera do aprovado, cria bookmark que é espera do habilitado, cria bookmark que é espera do bookmark e on delay. E se alguém fizer o resumo do bookmark, continua. Como isso é uma atividade que está à espera de um deles, vai cancelar os outros todos e vai mandar uma mensagem de cancelamento para eles. E tu podes fazer coisas do cancelamento. Se você colocar uma outra atividade, sim, existe uma atividade para avisar do cancelamento. E essa atividade tem um final para você fazer alguma coisa no cancelamento. Então, nos meus, quantos? 5 segundos? Menos 5. Menos 5? 4. Menos 5 segundos ou 3. minutos? Muito rapidamente, eu, se calhar, abro aqui os outros projetos de demonstração, só agora para verem mais ou menos como é que funciona a parte do código. Eu aqui tenho uma atividade normal, que eu provavelmente vou adicionar aqui uma sequência. Né? A sequência é o container, né? Ou a sequência eu vou colocar para começar a trabalhar. E na sequência adiciono lá um write line para escrever início. Né? Ok. E agora eu quero executar código, certo? Quero uma atividade que vai executar código. Então, muito simples. Criamos uma classe C#, estamos acostumados a fazer isso. Em VBNet também funciona, que é uma pena. Aqui, por exemplo, obter dados. Obter dados vai ser uma classe normal que vai herdar de uma coisa chamada code, como é que é? Code Activity. E essa code Activity está no namespace que é o System Activities. E eu agora tenho que implementar uma classe abstrata, tenho que implementar um método que é o execute. Então, eu sei que ele vai chamar esse método execute quando chegar o momento, né? Quando alguém executar aquela minha atividade. E eu vou simplesmente demover, né? A obter dados. Pronto, simples assim. Ok. E agora, fizemos o build, a atividade está disponível para ser usada. Vou lá no meu workflow. Workflow. Vamos lá, lá em cima está lá obter dados. E parece ser uma atividade como as outras. Para aparecer ali em cima tens que fazer build ou só fazer stable já Tem que fazer build. E só fazer teste no código. Vamos lá executar isso. Olha, funcionou. Obter os dados. Certo? Então, a ideia é mais ou menos essa. Para finalizar a parte dos parâmetros. Eu aqui, nas propriedades, não tem parâmetro nenhum, né? Não me oferece nenhum parâmetro. Então, eu preciso que a atividade tenha parâmetros, ou de entrada, ou de saída, Então, imagine que eu quisesse ler o valor do utilizador e quisesse devolver alguma coisa. O utilizador vai digitar uma informação e eu quero devolver aquela frase que ele digitou. Vou criar uma atividade parecida com aquela, que vai ser readline. Só para ficar, já que não tem readline, criamos nós. Né? E o que essa readline vai fazer é um console.readline. Mais nada. Para já, vou fazer só isso. E vou arrastar a readline para lá. Antes de obter dados. Vou executar. Está lá preso. Certo? Executou a code activity, está preso. Digitei. Ok. Não fiz nada com aquilo, mas está quase lá, certo? O que eu preciso fazer? Como essa atividade é independente, ela não sabe quem é que está sendo chamada, ela precisa devolver isso em forma de parâmetro para fora. Né? Então, eu tenho duas formas de fazer isso. Ou eu posso criar aqui um parâmetro do tipo outArgument, nesse caso é uma string, né? Que é resposta, e só tem que fazer isso, e depois preencher essa propriedade. É uma forma de fazer. Okay? Posso fazer quantos eu quiser, vários tipos de parâmetros de saída na boa. Faço? Tem só tipos nativos que eu retorno? Não, aqui é o que eu quiser. Eu posso colocar aqui em minha classe. Sim, mas pode Tem ser. que ser serializado. Tem que ser serializado se você for persistir. Se não for persistir, não há problema. Ok? Essa é uma forma de fazer. Como é muito comum nós fazermos esse tipo de coisa, de devolvermos um resultado numa atividade, eles criaram aquela classe que eu mencionei agora há pouco, que era a genérica. Então eu posso dizer que essa é uma classe de string. Né? Então o que ele está a fazer é uma outra classe, que tem um outro método que eu tenho que fazer override, e ele já devolve um string e ele já cria o parâmetro sozinho do tipo string. Né? Facilita um bocado a minha vida. Então eu vou tirar essa parte daqui, e o método já não retorna mais void. Posso até implementá-lo de novo aqui.
e ele já devolve string. E agora eu só preciso devolver o retorno. E a atividade está pronta. Falta o outro lado, receber o valor. Né? Vamos lá no meu workflow. Eu aqui no meu readline já consigo ver aqui um parâmetro chamado result. Já gosto. Né? E esse parâmetro chama-se sempre result. Chama-se result porque aquela classe implementa uma propriedade do tipo outArgument chamada result. Né? E o result é do tipo string porque eu defini que era string, certo? O que eu preciso fazer agora é trazer esse parâmetro para cá. Então, rapidamente, se eu tivesse um método assim no C#, uma coisa dessa, por exemplo, né? Se eu quisesse chamar esse método, como é que eu faria? Teria que criar uma variável, certo? Meu nome, uma coisa assim, obter dados e passava lá o meu nome. Algo mais ou menos assim, certo? É um parâmetro de saída. Preciso de uma variável, passo uma referência para a minha variável, ele preenche e eu fico com a variável. Aqui é igual. Aquilo é um parâmetro de saída. Portanto, eu no meu workflow aqui nessa minha atividade, vou criar uma variável que vai ser o que o utilizador digitou, certo? E ela é do tipo string, ok? E é uma variável da minha atividade. E agora posso associar essa variável lá na minha atividade. Só preciso colocar o nome dela aqui. Está feita a ligação. O retorno daquela propriedade outArgument vai para a variável. Então agora, eu aqui embaixo, vamos lá escrever o valor da variável. Por exemplo, podemos concatenar isso com CDB. Como é que se concatena o VB? É assim, não é isso? Resultado. Algo mais ou menos assim. Vamos lá ver se isso combina. Parece bem? Vamos executar. Está lá preso. Olá, net ponto. Está lá, resultado. Olá, net ponto. Mais ou menos? Do mesmo jeito que tem parâmetros de saída, também tem parâmetros de entrada. Se o outro chama outArgument, inArgument, né? E assim por diante. Tenho mais 5 minutos, não é por isso? Mas quem vai mostrar qual é pronto, hein? Tem ou não? Já não escrevo mais código, é só mesmo mostrar código pronto, tá bem? Mentiroso. Não escrevo mais, sério. Só mesmo para vermos se isso funcionar e também responder umas perguntas. Então, eu aqui, na parte dos parâmetros, só para vermos executar, tenho aqui um workflow em que ele diz assim, olha, eu gerei um número, é um número aleatório, tenta adivinhar esse número. Né? E eu vou dizer assim, olha, é um número é 50. E assim, não, o número que eu gerei é maior. Então 60 é maior ainda. Então, vamos dar brincadeira, 80 é menor. Tá bem, 75 é menor, 73 é maior. Né? Espetáculo. É um workflow. 42. Né? 42. 42 não foi. É um workflow, provavelmente tem um ciclo ali dentro, certo? Vamos lá ver como é que aquilo funciona. Então, começa aqui com uma sequência, porque precisa de um contentor qualquer, né? Ou um flowchart, uma sequência, alguma coisa que seja uma coleção de atividades. E utiliza aqui uma atividade do próprio Workflow Foundation chamada assign, que faz o quê? A atribuição de valores para uma variável. Né? E ele aqui atribui o random. Cria um número random de 1 a 100, né? E retorna para a variável. Ok. Depois, temos temos um ciclo. Esse ciclo só pode ter uma atividade lá dentro, por isso eu meti outra sequência lá dentro. Certo? Faz a pergunta e obtém o número do utilizador. E se obter o número do utilizador é uma outra atividade, que lá dentro tem lá o tal do readline que nós fizemos agora há pouco. Certo? Depois,
tem as condições todas para saber se é maior, se é menor, se acertou, se não acertou. É um programa normal, fechado. Tudo bem? Mais uma, muito rapidamente. Na parte do controle do fluxo, desculpa. É que eu ficava mais no workflow. Não ficava, né? Para ver a seta. Eu aqui, deixa eu ver que workflow que eu estou a executar e vou executar aqui o workflow em paralelo. Então, só para vocês verem algo em paralelo a funcionar. Portanto, eu tenho aqui a mesma atividade a ser executada 3 vezes dentro de uma outra atividade chamada paralelo. Então, assim como nós temos a sequência, temos o paralelo, que é um container. Eu posso ter várias atividades lá dentro, só que ele vai tentar executar em paralelo. E o tentar significa, se a atividade souber se executar em paralelo, fixe. Se não, ele fica à espera. Certo? O paralelo só tem a capacidade de chamar e não esperar. Ou seja, na prática, para quem está acostumado a trabalhar com thread, se você tiver o begin invoke, ele vai chamar o begin invoke e vai continuar. Quando a callback for chamada, ele chama o end invoke. Simples assim. Se a atividade não está preparada para isso, funciona na mesma, só que fica lá, travado. É a mesma coisa. Você tem um flowchart. Dentro do flowchart, você conseguiria perfeitamente. Vamos colocar aqui um paralelo. Colocamos as 3 saídas. Ou seja, a atividade paralela é que sabe executar as coisas em paralelo. Cada uma das atividades, uma instância, por assim dizer, podem correr independentes umas das outras. Sim. Mesmo que uma código não seja paralelo, código normal, eu consigo executar tudo sem ter a noção que. Está a dizer uma atividade com 3 saídas para 3 atividades. É de uma, sai para 3. Estas 3 vão executar em paralelo? Não. Só se você estiver dentro de um paralelo que sabe executar as coisas em paralelo. E das pedras todas em simultâneo? Sim, por padrão sim. Posso mudar isso. Cada workflow pode funcionar em mais de uma thread ao mesmo tempo. Pode. Lembra daquelas classes que eu falei? Por padrão, aquela workflow application, que é a classe que nós vamos usar a sério, ele já se encarrega de executar o workflow numa thread separada de quem o chamou. Já começa por aí. E a partir de agora, como essas atividades são assíncronas, né? Essa vai estar numa thread, essa vai estar em outra, essa vai estar em outra. Eu vou ter no total aqui 5 threads, se eu tivesse usado a workflow application. A thread do console, a thread da atividade principal, depois uma para cada. E há a limitação do número de threads que ele pode executar no motor. É a limitação do thread do ambiente. Do sistema operativo. Como se você tivesse a criar threads normais na sua casa. Então, só para ver isso funcionar, o que ele está a fazer é executar um for de 0 a 10, uma coisa assim, mas com as várias atividades. E a atividade não é muito diferente, ela só herda daquela code activity assíncrona. E o que ela faz? Basicamente, é ter aqui o begin execute, e que nesse momento ele lança a thread e deixa o workflow continuar a execução dele. Certo? E passa para ele uma callback, e essa é a parte importante. Quando terminar, essa callback vai ser executada. E essa callback é do próprio workflow. O workflow saber que aquilo terminou. Quando o workflow percebe que aquilo terminou, ele vai chamar o end execute para você terminar a execução do seu método. E aqui é aquilo que você quer fazer mesmo naquela outra thread, em paralelo. Fácil? Isso aqui fica tudo disponível depois para download, não precisam. É só para ter a mesma ideia. E agora mesmo a última demo, e é para responder ali uma pergunta do Bruno, por exemplo, que é a parte de executar coisas em paralelo, mas depois poder cancelar uma coisa ou outra. Né? O João Oliveira me perguntou agora, por exemplo, se ele espera tudo terminar ou não. Por padrão ele termina. Por padrão ele espera todas. Ele executa em paralelo, mas se das 15 atividades, uma delas ainda não terminou, ele fica à espera. Né? Aqui, na minha atividade paralela, eu tenho uma propriedade chamada completion condition. Pode ser true ou false. Por padrão é false. Se é falso, ele fica à espera de tudo. Se é true, a primeira que conseguir, ele cancela as outras. Não espera. Vai embora. Cancelar as outras quer dizer o quê?
quer dizer que ele vai mandar uma mensagem de cancelamento. Eu mostro já aqui. Então, vou explicar um bocado esse meu workflow aqui. Nesse meu workflow eu quero viajar para os Açores, certo? Quero viajar e eu trabalho com duas agências de viagem diferentes. E ambas têm web services que eu posso fazer em reserva. E eu quero viajar mesmo assim o mais rápido possível, portanto vou chamar o serviço das duas. E aquela que me conseguiu uma passagem primeiro, fixe, eu vou ficar com aquela passagem. E a outra já não quer mais. Demorou demais. Certo? Basicamente a situação é essa. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho uma atividade paralela para ele poder chamar os dois serviços das duas agências diferentes. Pronto. Depois, eu tenho um âmbito de cancelamento para cada um dos serviços. Só o primeiro que retornar é o que ganha. Os outros têm que ser cancelados. Certo? Vai pedir para a agência A, vai pedir para a agência B. E aqui, faz de conta que estamos a chamar o serviço CEF, né, WCF, que vai demorar. Por acaso, a agência A vai me demorar 9 segundos e a agência B vai me demorar 5 segundos. Significa que essa agência B vai ganhar. Quando essa agência B ganhar, ele vai fazer o quê? Vai mandar uma mensagem para cá e dizer assim, olha, cancela. A outra já terminou. Quando essa mensagem acontece, ele vai disparar esse bloco aqui. Poderia ter uma sequência com mais coisas ali dentro, né? Tem só uma, porque eu quis. Eu poderia chamar uma outra atividade. Então, basicamente, o que ele está fazendo é assim: se a agência B retornou, cancela a agência A. Se a agência A retornou, cancela a agência B. A primeira que retornar é a que vale. Então, vou só correr isso aqui para ver. Então, está a pedir para as duas agências e está à espera, uma delas. Não sabe qual. Por acaso, a agência B retornou antes, né? Então cancelou o pedido da A, ficou com o bilhete comprado. Certo? Vamos mudar isso um bocado. Vamos ali nesse workflow. E vou dizer que, por exemplo, a agência B agora já não demora 5 segundos, demora 15, e a agência A demora agora só 2. Então agora a situação mudou. Então ele conseguiu comprar com a agência A, já cancelou a agência B. Perceberam a ideia? Aquilo é um delay, mas pronto. Aquilo podia ser atividades que executam outras atividades, que executam outras. Basicamente, as duas estão executando em paralelo. Aquela que terminar primeiro provoca o cancelamento das outras coisas. Poderiam ser várias. Tudo bem? Perguntas? Eu já terminei mesmo. Tem aqui mais 42 slides apenas. Perguntas sobre qualquer coisa sobre o assunto? Ok, excelente. Pode perguntar da minha vida. Tu fazes as perguntas. Uma é muito simples. Quando é que isto se torna pesado? Quando é que isto é pesado? Para que aplicações não usar o workflow? Eu provavelmente não usaria o workflow por uma coisa que eu preciso, por exemplo, monitorar um paciente que está na UCI. Eu, se calhar, preciso de uma performance do máximo que eu conseguir, se calhar nem vou usar C#. Pronto. A situação é uma questão de testes, de ver quais são os seus requisitos de performance. Não tem assim uma resposta muito difícil. Tens alguma ideia, tens alguma maneira de nunca experimentei usar o workflow? Não faço ideia qual é que é a questão de performance, mas já me disseram que mas aquilo fica muito lento, não é? Você percebe um bocadinho mais rápido porque ele tem que interpretar o XML tudo, depois tem que agendar a secção da atividade. Existe um overhead. Você, quando executa uma aplicação Windows Forms e mandar para você também nota a diferença. Mas não é uma diferença muito grande. É um bocadinho mais lento. Isto é para processos, mais para programar. Usar para a ideia é textos, não é? Isto é para processos, não é? Sim. Por exemplo, a importação de dados, uma coisa qualquer. Uma aplicação que tipicamente é workflow, se põe, deve ser implementada em cima disto. Se for usada por muita gente ao mesmo tempo, vamos supor aquilo que é um website, uma internet, ou muita gente a fazer, eu já não sei se não vai se calhar o processo de compra, quando dizem ali a compra ou a encomenda, se calhar essa parte pode ser um workflow, em que tens de ir
sei lá, fazer pedido de Iniciar. compra, Faz pedido de compra. depois alguém tem que confirmar o pagamento e se calhar ainda é que oficial Aguarda lá o envio, e aguarda a diz, confirmação. já está. Pronto, Escreve escreves assim, para está um alguém page, ver já as faz isso, alguém dispara. Não é Mas como recorrer a quê? As Alguém próprias diz, não descobrir o que é que está em memória e o que é que tem que ser soltado aqui, já que eu também não vou ver aqui. Se tiveres tudo em memória, às tantas ajuda várias. Não é que não é que nós temos dentro de uma aplicações de gestão de tarefas, de gestão de pedidos, que seguem o workflow, é aquela situação. Vai ao chefe, o chefe aprova, etc. Tem que estar em memória, Tem que ter memória no momento da execução. Depois, quando ele fica à espera de alguma coisa, ele pode, se você quiser, sair da memória. Agora, indo a outro assunto, temos o nosso workflow montado com um processo, por exemplo, com pedidos que demora 60 minutos, podemos ter. Temos uma situação em que guardamos bookmarks, por exemplo, quando fazemos um pedido, o pedido passa por vários casos, é aprovado por várias pessoas, e depois nós temos que invocar aquele bookmark para dar continuidade ao processo. Mas nós depois queremos fazer uma correção no nosso workflow e não queremos perder o estado. Nesse caso só existem duas hipóteses. Se você não quer terminar o workflow, você vai ter que manter as duas versões de produção. Você vai ter que gerar uma versão de modelo diferente, com um número de versões diferentes, ter as duas em produção e depois ter uma factory que instancia um workflow no outro. Ou seja, você conseguir de alguma forma, pelo bookmark, se a data for a partir do dia 30 de janeiro, vai na versão 1.0, se for depois, vai na versão 1.1. Eu só quero que a versão tem que entrar em vigor imediato, não vai entrar em vigor imediato, mas isto é a pergunta que hoje é a seguinte. Tu tens que usar o bookmark, e o bookmark está associado a uma versão do workflow e só posta aquela versão do workflow e não há maneira de eu guardar. Não é só o bookmark, no fundo, assim, pensa que ele pegou a instância da sua classe e serializou para a base de dados. Depois, se alguma coisa mudou naquela classe, ele tenta fazer a deserialização, já não consegue mais. Explode. Isso se não fosse o workflow, se fosse você fosse serializar para XML, para uma coisa qualquer, pode fazer o inverso. É igual. Ele pode guardar o status do seu workflow na base de dados dele e o workflow dele ler ser postado a partir da base de dados dele. É assim, se você modificar alguma coisa na assinatura do workflow, ele quando tentar deserializar não consegue preencher uma propriedade de outra nova que você adicionou e faz por isso. Podes ter no início do workflow da informação. No estado em que estava a partir da base de dados. Para situações em que não tens a certeza de quem vai mexer, se tens um processo a correr e ele diz, olha pá, este vai estar aplicado a fazer uma só números de cai. E não queres perder, portanto, tu tens os números que tiveste a correr até ali porque até está certo. Porque a atividade até é lá mais para o final do ciclo. Pode ser no início da atividade, no início da coisa, ver, ok, havia coisas aqui pendentes, deixa cá carregar isto e vais lá para o sítio onde é suposto estar, ficas à espera. Então, a partir daqui, continuas. Vai soltar as atividades todas a chegar até lá. Não, ele salta para a atividade. Se você guarda um bookmark, ele salta, né? Então, está a dizer, faz a correção, guarda os valores das variáveis do estado do workflow numa base de dados em tabelas diferentes para não se ver com o workflow. E depois distancia o novo nova no início, carrega as variáveis todas para a nova versão do workflow, para explicar o estado e o plano. Aquele plano vai distanciar o novo workflow, vai parar no início do workflow e até chegar ao estado daquele estado vai ter que acertar tudo. Depois é bem mal. Não necessariamente. Se você não fizer nada, vai acontecer isso que você está Posso dizendo. saltar logo imediatamente? Podes forçar. Posso forçar o saltar logo para o estado de Se você tiver um bookmark, pode. Não, sem bookmark, o bookmark está pela introdução. Bookmark só se o seu workflow tiver uma seta que atravessa o workflow É e que salta tem lá lá. a setinha para dar aquela possibilidade de... Mas isso que ele está a dizer, está a criar um próprio mecanismo de storage do estado do workflow. É possível, perfeitamente possível, há outro trabalho. Né? A Microsoft tem um exemplo dentro. No AWS, o storage padrão é SQL Server. Já vem pronto, você usa o que ele sabe fazer, desde que nós criamos a tabela com o script que eles fornecem. Mas eu posso guardar em XML e no próprio site da Microsoft tem um exemplo. É uma classe, implementa a interface,
e ele sabe pegar aquilo e inicializar o procedimento. Eu posso pegar naquela classe e simplificar ligeiramente ali, colocar um if ou outro para conseguir escapar disso, né? Colocar alguns valores padrão em algumas propriedades, esse tipo de coisa. O que tem que fazer é que alteras se alteras no método. Uma coisa é o XML do workflow. Isto tem um bocado a ver com o que é que identifica a versão do workflow. Se é só o XML, se alterares o código do método, se interferes na versão do workflow também. Se você inclui qualquer coisa numa classe, está alterando a assinatura da classe. Se Você não se Sharp é igual. Se você pegar uma classe qualquer e eu criar gerar uma uma PLL, já é um workflow diferente. não é um workflow diferente. Se você não mudou a versão, não é um workflow diferente. No mesmo workflow. Agora, se você incluiu qualquer atividade nova ali, ou uma setinha qualquer mudou o fluxo de Eu estou outra a falar coisa. aquelas atividades que são métodos programados por PHP, Se for só o método, não há problema nenhum. Mudou lá dentro do método. Isto não Agora, se nessa classe, além de mudar o método, incluir um novo método, incluindo uma nova atividade, uma coisa, aí está mexendo dentro de uma classe. tens que chamar Mais coisas, esses links aqui são muito bons. Esse senhor aqui é o homem é o program manager do WF. Ele tem muita coisa no blog dele e ele tem screencasts muito interessantes lá no Channel 9, com introdução, querem aprender o workflow, bom para mim que é muito interessante. E ele fala das atividades todas, assíncronas, síncronas, status e tudo mais. Esses aqui são os vídeos todos, são os screencasts, alguns são deles, outros são mesmo de outras pessoas da equipe dele, são muito bons. Esse projeto aqui é o projeto do Woodplex. Tudo que é novo do Workflow Foundation sai primeiro aqui e depois, meses depois, vai para a versão final. Então, é uma forma de vocês conseguirem estar um bocado à frente. Né? Por exemplo, é o CTP, pronto, é até um bocado antes do CTP, né? Porque o CTP já é uma coisa candidata para uma versão final. Aqui é mesmo experimentos, experiências. Eles colocam lá e dizem assim, olha, o que vocês acham disso? As pessoas usam, votam, ok, isso merece ir para a versão final, mas demora ainda uns meses até sair. Né? Se quiserem. Isso aqui é um curso muito bom, fantástico. Não conheço, mas o programador é um muito bom. Muito bom. E patrocinadores já conhecem, obrigado. Reuniões próximas, podemos ir lá tomar um café daqui no meio, chateiem, por favor, à vontade. Pronto, você não sabe quantos você desceu. Então podem ligar, tá bem? Então, espero que